Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha. Uma das grandes notícias do futebol brasileiro neste momento, nesse 2024, é a volta ao Brasil de Thiago Silva. Ele chega ao Fluminense na beira dos 40 anos. Isso no momento em que a expectativa de vida saudável do ser humano cresce, mas cresce gradativamente. O futebol brasileiro está envelhecendo de forma saudável. Para falar sobre isso, nós convidamos o mestre João Paulo Medina, um homem de um currículo extraordinário, cujo ápice é a criação da Universidade de Futebol, a principal entidade produtora de conhecimento do futebol no mundo inteiro. E comigo está aqui Ailton Amalfi, e nós vamos conversar com João Paulo Medina sobre isso. Mestre Medina, muito obrigado pela sua presença. O que o senhor pode dizer da chegada de um atleta de 40 anos ao futebol brasileiro? O futebol brasileiro, como se teme, virou um cemitério de elefantes ou, ao contrário, ele se beneficia da experiência, do conhecimento desses atletas de maior idade? Antes de mais nada, eu gostaria, Lito e Amalfi, agradecer o convite de vocês, né? É um prazer falar sobre futebol sempre, né? E agradeço bastante o convite, né? E agradeço também, Lito, as suas generosas palavras aí em relação à minha Universidade do Futebol. A provocação é muito boa, né, Lito? Realmente é um tema que me interessa muito, né? E a gente tem debatido esse tema aí em vários diferentes fóruns, né? E é preciso fugir, assim, dessa visão, vamos dizer assim, mais isso ou aquilo, né? O futebol, como todo mundo sabe, né, diferentemente até do que alguns pregam, que futebol é simples, nós é que complicamos as coisas, tal. Isso é do passado, no meu modo de entender, né? Hoje é preciso entender que o futebol, como a vida de forma geral, é complexa, né? E não há receitas simplistas para problemas que são complexos, né? E esse tema, particularmente, eu acho que ele incita a gente a exercitar esses aspectos que tornam o futebol bastante complexo, né? Realmente, nós temos que entender que a expectativa de vida ela vem crescendo ao longo do tempo, né? Da jornada, vamos dizer assim, da humanidade. A gente vai progressivamente, com uma rapidez às vezes até espantosa, né? Se a gente pega aí meados do século passado, né, para agora, a expectativa de vida da população tem aumentado, né? Paradoxalmente, muita gente morre também antes de chegar nesse nível, né, pelas condições de vida, né, que muita gente é submetida. Então, essa expectativa está aumentando muito em função de avanços da ciência, né? A medicina, a nutrição, né, em especial, tem evoluído muito, né? Os recursos que a ciência nos traz permite a gente prolongar, né, mesmo fazendo um monte de besteira que a gente faz hoje em relação a cuidados com a vida, a gente tem uma expectativa de vida bastante alta. Em especial no futebol, a gente tem também no futebol, quando a gente fala no futebol, estamos aqui falando, nesse caso, do alto rendimento, né, onde você tem que levar os atletas ao máximo rendimento. Nós evoluímos muito também nos aspectos de recuperação, né, dos esforços, né? Embora os esforços tenham sido muito intensificados, né? Para ter uma ideia, em um estudo recente que a gente fez, não precisa assim muitas décadas, não. Um jogador de futebol corria 7, 8 quilômetros, né, durante uma partida. Hoje a gente tem casos aí de jogadores
de alto nível que correm 11 até 12 quilômetros, em casos até excepcionais e mais do que isso numa partida, né? E o corpo humano ele tem os seus limites, né? Para a gente exigir tanto de um jogador de futebol, é preciso você usar todos os recursos da ciência, e hoje, graças a um calendário, no meu modo de entender, desumano, não só no Brasil, né, porque às vezes a gente faz a comparação com o calendário europeu, né, que é um pouco mais suave do que o brasileiro, né, ou menos agressivo do que o brasileiro, a gente não se cansa de ver aí os grandes treinadores se queixando, né, do número exagerado de partidas, né? Então é inegável que, né, não é preciso ter ciência por trás para perceber só pelas queixas que a gente ouve, né, que algum malefício essa sequência de jogos na alta intensidade que se pratica o futebol hoje, ela impacta no rendimento, né? Então, mas mesmo assim, a gente está conseguindo, né, como você bem colocou na introdução da sua fala, né, Lico? Hoje a gente está vendo cada vez mais jogadores atuarem além daquela idade. Eu me lembro na época, né, quando eu comecei, né, na década de 70, né, comecei como preparador físico da Portuguesa de Desportos, né? Então, um jogador com 30 e pouco, ele já estava ali na curva descendente, né? E hoje a gente está esticando esse prazo, né? Principalmente no caso de goleiros, né? A gente vê goleiros com mais de 40 anos atuando aí, não só aqui no Brasil, né? No caso do próprio Fábio do Fluminense, né, que é um exemplo vivo, né, de não só jogar com alta idade, mas jogar em alta performance, né, porque uma coisa é você jogar, né, o Romário, por exemplo, agora acho que é o recordista mundial, né, é o jogador talvez mais velho do mundo a jogar profissionalmente, com, se não me Professor, engano, 57, 58 anos, né? então, professor, Sim. o senhor falou do Romário, eu ia pegar esse gancho, porque eu estava até conversando com o Lito antes de começar o programa. Quer dizer, o basquete não é a mesma coisa que o futebol, porque tem muito menos microlesões, o contato é menor. E a gente viu, eu, como gosto de basquete, vi o Oscar Schmidt jogando até os 45 anos. Só que não era mais o Oscar Schmidt, ele se arrastava. A mesma coisa o Romário, que ele jogou, acho que até os 40, perto de 40 anos, para bater pênalti para chegar no milésimo gol. A gente estava citando o caso do Hulk, que está com 37 anos, e ele parece estar cada vez melhor. Ele está em alto rendimento, todo mundo fica abismado. O senhor falou, citou o Fábio. A gente acompanha o campeonato inglês, a Premier League, e o Thiago Silva não está se arrastando como alguns jogadores se arrastavam antigamente. O Romário, acho que ele jogou até perto dos 40 para fazer 1000 gols. Não é o caso do Thiago Silva nem do Hulk. Vamos citar esses dois, né? O que o senhor acha? É a autodeterminação, é o cuidado a vida inteira, a fisiologia, é o biotipo, o que o senhor atribui, ou é tudo isso junto? É tudo isso junto, né, Moff? E claro, cada atleta é um atleta diferente e tem as suas. Vamos pegar aí um outro exemplo, além desses dois bons exemplos que você deu. O Hulk, a gente sabe que é um jogador atleta, né? Ele é, na acepção da palavra, um atleta. A gente sabe que ele se cuida bastante, né? E tem vários exemplos, né? O próprio Cristiano Ronaldo é outro exemplo de um jogador que se cuida 24 horas por dia, né? Ele é atleta 24 horas por dia. E alguns outros jogadores que a gente tem que levar em conta também, outras circunstâncias. Eu dou exemplo do Marcelo, né? O Marcelo já estava numa fase, o Marcelo do Fluminense, né? Ele estava já numa fase descendente, visivelmente, né? Quem acompanha, né, rotineiramente os desempenhos
das grandes equipes, dos grandes atletas, observava um declínio evidente, né? E aí ele vem para o Fluminense, né? E consegue mostrar ainda um pouco, né? A gente tem que ser frio nessa análise, né? Porque muitas vezes eu noto que as pessoas gostam do Marcelo, gostam do estilo do Marcelo e camuflam um pouco o real desempenho dele durante a partida, né? Então é preciso ter esse olhar mais crítico. Mas o que eu acho, por exemplo, um componente importante a se analisar no caso do Marcelo, né? O Marcelo, ele tinha um desejo, uma paixão para voltar a jogar futebol no Fluminense, né? Não era uma carreira burocrática profissional, né? Esse aspecto mental, de disposição mental, é fundamental para você superar muitas dificuldades, né? E isso os fisiologistas não conseguem medir, né? É difícil, então escapa um pouco até da própria percepção científica, né? Porque, infelizmente, né, a psicologia, tão importante no desempenho de um atleta, ainda está caminhando com muita dificuldade, com passos de tartaruga, eu dizia, para entrar nos clubes de futebol, né? Não é só no Brasil, né? A gente nota resistências no mundo todo, alguns muito menos, né? E atualmente muito menos, né? Mas eu luto para incrementar a figura do psicólogo ou de alguém da neurociência, porque hoje não é mais só a psicologia, tem várias outras propostas, algumas até alternativas, né? A meditação transcendental, por exemplo, que é visto assim como, vamos dizer, não ciência, não algo místico, tal, mas que já existem muitos estudos, né, mostrando o papel terapêutico que tem, não só para o atleta, mas como para qualquer pessoa, né? Então, voltando à questão, a psicologia ela está engatinhando ainda, né? Está dando passos muito lentos para a gente poder também entender esses aspectos, né? Então, eu vejo, no caso do Marcelo, eu acho assim, desejo, essa paixão dele, essa vontade de querer jogar no Fluminense, terminar sua carreira no Fluminense, traz a ele um potencial, inclusive bioquímico, né? Porque nós somos um todo, não se separa a fisiologia da psicologia, né? São seres humanos que jogam, né? Eu me lembro muito de uma frase de um amigo meu, filósofo, humanista, do futebol português, Manuel Sérgio. Ele diz assim: não existe passes, né? Existem pessoas que passam, não existe dribles, existem pessoas que driblam, né? Não existe jogo, existe pessoas que jogam. Quer dizer, o que ele quer dizer com isso? É que a gente tem que entender o humano que está por trás do atleta, né? E isso tudo faz com que torne difícil uma resposta objetiva, né, Elito, para a gente analisar só sobre o plano físico-fisiológico, né? É todo esse conjunto que influencia, né? Mestre, então, uma pergunta. Então, o Diniz, que não sei se ele é formado ou se ele é só bacharel, mas ele cursou psicologia, é um prenúncio do que deve ser o técnico de futebol? Olha, eu sou suspeito para falar do Fernando Diniz porque ele é muito meu amigo, né? Eu converso com ele frequentemente, né? Discuto com ele, inclusive, essas questões todas, né? E torço muito para que ele tenha bons resultados, porque só tendo bons resultados é que as pessoas vão entender a genialidade que é a proposta de trabalho dele, né? Porque ele abarca todos esses aspectos, né? Muitas vezes até exagera, né? E eu falo isso aqui publicamente, já falei isso para ele também, né?
né, que ele não pode se transformar uma equipe como há um tempo atrás ele estava imbuído, que ele conseguiu tantos bons resultados com jogadores que não venciam em lugar nenhum e venciam na mão dele, que ele começou a exagerar nos jogadores problemáticos para trazer para a sua equipe, né? Então, eu até brinco, né? Fernando, você não é um diretor de um hospital psiquiátrico, você é um treinador, né? Então, é preciso que ele tenha essa capacidade, como poucos treinadores no mundo, né, de lidar com atletas que tenham problema, porque ele faz uma abordagem humanística, né? Embora muitas vezes isso não é reconhecido, porque ele ainda exagera nos xingamentos, né, na forma como ele se expressa, é um pouco aquilo, a essência dele, né? Esse tipo de comportamento, né? Então pode parecer que ele não respeite, né? Em alguns momentos ele não respeite os atletas, mas ele tem um profundo respeito, né? Como poucos que eu conheci, né, ao longo da minha carreira, trabalhei com os grandes treinadores do futebol brasileiro, também trabalhei no exterior, e ele tem isso, né? E ele tem essa capacidade de lidar com esses problemas e extrair o máximo dentro dos limites, né, do jogador e dele mesmo, né, como líder, né? Mas ele consegue fazer isso. É uma aproximação desse avanço que eu vejo necessário para o futebol brasileiro, né? Me irrita muito, sabe? E todos nós falamos em determinadas circunstâncias, né? Mas a gente trata jogador de futebol como peça de reposição, né? Jogador não é peça de reposição, é um ser humano que com todas as reações, né? Quando a gente usa essa linguagem, parece que a gente trata o atleta como uma peça de um motor de um automóvel, né? Não está funcionando bem, você tira aquela e põe uma boa, né? Acho que é um pouco desumanizar o futebol, esse tipo de abordagem que a gente faz, não pela palavra em si, mas ela denota, às vezes, que a gente trata o jogador como uma máquina, né? E que ele não é, né? Então, eu acho que Professor, isso tem que entrar na nossa reflexão, né? professor, a gente estava lendo que o senhor, em 74, começou um projeto muito avançado com com o nosso querido doutor Osmar, né? Doutor Osmar, um departamento integrado de treinos, de medicina, e depois com o professor Minelli. Eu queria saber que o senhor falasse sobre isso e qual foi o técnico mais aberto a essas ideias do senhor, ideias avançadas, para aquela época, porque em 74 era uma coisa bem avançada, em 77 com o professor Minelli, e deu resultado, o São Paulo foi campeão brasileiro. Eu queria saber qual foi o técnico que o senhor trabalhou que mais aberto a esse tipo de ideia avançada, que o senhor começou em 74 com o nosso querido doutor Osmar, que acho que o Lito trabalhou, eu trabalhei. Sim, meu padrinho de casamento, inclusive, o doutor Osmar de Oliveira. Querido, né, querido amigo que, né, ele tinha uma paixão assim pelo Corinthians, era uma coisa impressionante. A gente muitas vezes quando concentrava, na época, hoje já isso está mudando um pouco, mas na época a gente dividia, nós mesmos fazia divisão dos quartos dos jogadores, né, em duplas, né, e nós mesmos, eu e ele, ficávamos no mesmo quarto, né, e ficávamos muitas vezes até 2 da manhã, tal, discutindo o que a gente poderia estar fazendo no nosso trabalho. E realmente eu até te agradeço, né, Amalfi, por lembrar desse fato, porque esse é um fato, claro que não é vaidade, nada, mas foi um trabalho que eu acho pioneiro que a gente fez no Corinthians, que a gente criou esse conceito de um departamento integrado de futebol, que procurava, como a própria palavra diz, integrar todas as áreas de conhecimento em benefício do rendimento da equipe e do atleta, né? Então, eu me lembro que nós trouxemos a primeira esteira de teste ergométrico para o Brasil, né? Importamos
da Holanda, né? E criamos lá tinha, além do setor de fisiologia, altamente avançado para a época, né, único até, nós montamos uma biblioteca de futebol, né, Então foi uma coisa assim muito... Felizmente depois, né, com o passar do tempo, o Corinthians voltou a dar atenção, né, que não dava na época que a gente implantou isso, né, mas depois de algum tempo veio José Teixeira também, que era um profissional que tinha essa percepção, né, e aí a coisa foi evoluindo, né, e o Corinthians acabou finalmente se estruturando, né? Coisa que ele resistiu muito tempo, né? Eu acho que a experiência de 74 foi assim né, um ponto assim que não teve sequência imediata, né? Teve dificuldade, mas depois finalmente, né? E hoje finalmente, né? Como são os centros de treinamento, né? Vocês acompanharam, né? Como eu aí ao longo do tempo. Como é que pode clube de futebol não ter um centro de treinamento, né? E durante muito tempo não teve, né? Não teve, e aí finalmente... Mas respondendo à tua pergunta de forma mais objetiva, eu fiz questão de enfatizar essa experiência no Corinthians com o Osmar de Oliveira, porque realmente nós tivemos o apoio na época, né, para fazer funcionar uma estrutura que eu considerava, na época, mais avançada do futebol brasileiro, embora tenha sido uma coisa muito pontual, porque nós não ganhamos títulos, né? Mas no São Paulo já foi diferente, né? No São Paulo também foi nos dadas assim, amplas condições, até mais do que no Corinthians. O Corinthians, esse apoio era muito pontual, o próprio Vicente Mateus não acreditava muito nessas coisas, né? Mas a gente teve ali um suporte de pessoas ali da diretoria que permitiu esse trabalho. No São Paulo, já diferentemente, na época, eles eram abertos, né? E tudo que a gente pedia não tinha questionamento, né? Fizemos uma sala de musculação exemplar, fizemos com que os jogadores fizessem as refeições no próprio Morumbi, né? Isso era inusitado também. E aí, respondendo a tua pergunta, o treinador que acreditava, né, no meu apoio, vamos dizer assim, de trabalho foi o Rubens Minelli, né? O Rubens Minelli, que vocês bem conhecem, foi um dos maiores estrategistas do futebol brasileiro, né? Vi, assim, ele ganhar jogo com as estratégias dele, né? Que ele treinava, passava a noite, assim, varava a noite vendo vídeo das outras equipes para surpreender, né, taticamente os adversários, e ele sempre me deu apoio, né? Então eu trabalhei com o Minelli na Portuguesa, foi o primeiro clube, depois trabalhei na Ponte Preta, trabalhei no São Paulo, né? E que realmente, né, esse título de 77 foi o título que lançou o São Paulo para o cenário nacional, né? Porque até então, no final da década de 70, o São Paulo era a quarta força do estado de São Paulo, né? Tinha à frente, né, em termos de conquistas, né, tinha o Corinthians, tinha o Palmeiras, tinha o Santos e depois era o São Paulo, né? E esse título, acho que, né, deu assim, inseriu o São Paulo num outro patamar, e aí vieram as conquistas nacionais e internacionais que consagraram a história desse clube, né? E o trabalho que a gente fez nessa época, realmente, esse veio e ficou, né? Eu lembro que na época a gente levou lá, ninguém sabia o que era fisiologia, né? E aí apareceu lá um grupo da Escola Paulista de Medicina pedindo para fazer umas pesquisas de fisiologia, de recuperação, tal, e cujo líder desse grupinho de jovens era o Turíbio, né? O Turíbio. Aí eu falei, olha, eu abro aqui o espaço para vocês fazerem um estágio aí durante um ano e vamos abrir. Eu abria para, né, tinha assim a confiança do Minelli, né? Então eu tinha autoridade até para poder permitir esse trabalho. Eles fizeram uma série de pesquisas, né? Até o ano que nós ganhamos o título, né? Que não foi em 77, né, Amalfi, foi em 78.
Foi em março de 78, por esses absurdos de calendário. Tinha as férias e a fase final do Campeonato Brasileiro era no início da temporada, né? Isso é um absurdo, né, para a gente poder preparar a equipe. Então, nós fizemos um programa de treinamento para os atletas durante as férias, né? E o Turíbio e a sua equipe, né, o Ivan Pissarro, tinha 4 estagiários lá em fisiologia que acabaram se tornando os grandes fisiologistas das equipes de São Paulo depois, né? E na sequência, o próprio Turíbio foi contratado pelo São Paulo e ficou décadas, acho, né? Não sei, se 30 anos trabalhando no São Paulo, saiu há um tempo atrás. E aí eles fizeram a avaliação, né, da nossa equipe, né, e nós, antes e depois das férias. E a gente perdeu, segundo as estimativas dele lá, apenas 12% da nossa condição física durante as férias, né? Então, isso nos deu, assim, a gente saiu na frente dos nossos adversários para o segundo semestre, né? E aí, quando foi a final, em 5 de março, contra o Atlético Mineiro, né, invicto lá em Belo Horizonte, o jogo terminou empatado e nós ganhamos no pênalti, né? Muito sacrifício, né? Um jogo, né? Até outro dia, encontrando com o Zé Sérgio falou: puxa, eu achei o vídeo desse jogo na internet. Eu falei: é mesmo, eu vou ver, né? Um, um jogo muito ruim, sabe? Assim, porque estava o campo muito molhado, né? Mas a expectativa era a expectativa dos torcedores atleticanos, da imprensa, é que era só uma questão de cumprir tabela, né? Porque o Atlético invicto que estava, né? Ia ganhar da gente com muita facilidade, e aí a genialidade do Minelli, né? Com o plano que ele preparou para a gente jogar essa partida, foi um ponto alto, né? Embora ele estivesse suspenso nesse jogo, ele não estava no banco, né? Quem estava no banco era o Mário Juliato e eu, né? Ali ouvindo, eu ouvia o que ele falava e eu falava para o Mário Juliato, que era o treinador, e foi assim. Isso é a história. Desculpe me alongar um pouco, mas a gente, né, rememora essas histórias aí que faz parte da história da gente, né? Histórias saborosas, mestre. E É, aproveitando, então, todo esse seu conhecimento, toda essa sua vivência, toda essa sua experiência profícua, longeva e profícua no futebol, eu queria saber como o senhor enxerga a chegada dos técnicos estrangeiros e qual é a contribuição. Temos vários técnicos estrangeiros aqui, predominantemente os portugueses. É uma contribuição ou, como querem alguns, com um certo toque de xenofobia, uma invasão que não deveria acontecer do estrangeiro no futebol brasileiro? então, da mesma questão, com relação ao mesmo problemática da idade, né? Eu acho que esse também é um assunto que não tem certo ou errado, né? A gente tem que entender também a complexidade. A gente vive hoje num mundo globalizado, todo mundo sabe disso, né? E realmente essa troca de know-how entre os países, elas ocorrem, né? Pega, por exemplo, o futebol da Inglaterra, que tem hoje a Premier League como modelo de competição de futebol no mundo, e o problema que os ingleses enfrentam é que eles não, há muito tempo, né, agora eles já estão tentando resolver esse problema, mas há muito tempo eles não conseguem formar uma seleção, porque os melhores jogadores do mundo jogam na Inglaterra, mas tiram o espaço dos ingleses para jogarem essa competição modelo, né? Então, em relação aos treinadores, eu acho que a troca de experiências com outras culturas, por exemplo, a gente traz muito treinador português, né, pela facilidade da língua, mas também há um aspecto importante. Se você for ver a formação que tem os treinadores em Portugal, eles têm um investimento na boa capacitação dos seus profissionais,
há muito tempo. Eles talvez sejam o país que melhor prepara treinador para o mundo, né? Eles têm mais de 50, se não me engano, não tenho os dados assim atuais, mais recentes, né? Eles tinham mais de 50 treinadores portugueses espalhados pela Europa, treinando grandes equipes do futebol europeu, né? E começou-se a também trazer aqui para o Brasil. Eu acho muito importante, mas também eu vejo assim, vejo certa razão nas queixas dos treinadores brasileiros, tirando assim a ideia corporativista, que normalmente às vezes faz com que a gente exagere, né, e critique demais a entrada de estrangeiros, mas eu acho que ela, até certo ponto, ela é saudável. Agora, é necessário também que a gente faça a autocrítica, né? E faça a análise, né? O que o treinador português, ele é mais preparado do que o treinador português, do que brasileiro, né? Isso não tem resposta. Você não pode ter uma resposta leviana, superficial em relação a isso, né? Qual é o currículo que a CBF Academy oferece, né? Eu vejo muitas vezes por as pessoas criticarem de forma indiscriminada, às vezes, tudo que a CBF faz, se perde a percepção mais crítica né? Eu dou aula na CBF Academy, dei aula há muito tempo na Granja Comaria, os professores, e posso garantir, né, sou suspeito para dizer isso, mas eu posso garantir que ela não fica, o currículo não fica devendo para a grande maioria de currículos de formação de treinadores no mundo, né? Acho, particularmente, que a Portugal, por exemplo, leva uma vantagem de já estar fazendo esse trabalho há muito mais tempo. Nós aqui temos ainda a resistência dos próprios treinadores, não os mais novos, mas os antigos. Até certo ponto, até certo tempo atrás, a gente tinha uma resistência grande, né? Eu me lembro até o próprio Renato Gaúcho, né, se negando a fazer o curso porque ele não ia estudar nas férias, né? Nas férias ele né, não quero entrar no mérito da questão, né, mas foi preciso alguma situação mais traumática, né, uma obrigatoriedade, ou faz ou você não vai poder treinar uma equipe da Série A. E aí ele acabou indo, e o que eu sei lá dos bastidores, né, é que ele ficou muito bem impressionado com o que, né, com o que ele contribuiu, inclusive, com a riqueza de experiência que ele tem, o potencial que ele tem, que todo mundo reconhece, né, mas se negava a estudar, né, achava que isso era bobagem, né, e muitas vezes, aqui entre nós, né, estudar é uma tremenda bobagem, né, você pegar a escola, eu mesmo vejo, sim, escolas, vou quando estou em algum clube, trabalhando em algum clube, já tive a oportunidade de ir até a escola, ver como é que é o dia a dia de uma aula, de uma sequência de aula, professores despreparados, ambiente tóxico, droga, desrespeito total. Muitas vezes eu fico pensando, será que se um clube mais assim bem estruturado não pode dar no próprio clube umas condições melhores do que essa, essa, essa ida para a escola, né, onde os próprios jogadores às vezes fazem o seu próprio grupinho, né, e cria discriminação com o restante dos alunos, né? Então é um ambiente realmente que precisa ser revisto, melhorado. Isso já é um outro problema de educação, né, que não é o tema da nossa conversa aqui. Mas então, respondendo, Lito, a tua pergunta, eu acho saudável a vinda de treinadores estrangeiros, mas nós temos também que ter a proteção dos nossos treinadores, de certa forma, melhorando os nossos cursos, né? Facilitando a possibilidade. Os cursos da CBF são caríssimos, né? São caríssimos, e a nossa população, principalmente esses candidatos a treinador,
lutam com dificuldade, né? Muitas vezes ex-jogadores têm dificuldade até de fazer um curso superior, né? Então são problemas que, se a gente não resolver, você não tem, sei lá, proíbe, né? Veja um outro problema que vocês me permitirem, que está me preocupando muitíssimo. A gente fala em valorizar o futebol brasileiro, e aí passa por valorizar os próprios treinadores brasileiros, né? Eu acho que a gente tem que ter um movimento de valorização, e para valorizar a gente precisa também dar as condições para ele se capacitar, né? No mesmo nível, por exemplo, que se faz já há muito tempo em Portugal, né? Eu acho que isso sim, e aí a gente pode reverter esse quadro. Em vez de começar a importar tanto treinador português, a gente tem os nossos próprios treinadores aqui, capacitados e muito mais preparados em relação à nossa cultura do que qualquer estrangeiro que venha para o Brasil, né? Mas o que me preocupa muito é que a gente fala em valorizar o jogador brasileiro. Ontem mesmo, né, eu tive numa audiência pública liderada pelo Bandeira de Mello lá na Câmara dos Deputados, né, no Congresso, defendendo, né, um plano nacional de futebol, né, que a Universidade do Futebol está engajada nesse movimento, né, e um deputado leigo, né, gosta, apaixonado por futebol, mas lá tomou a palavra dizendo que a CBF, tinha lá um representante da CBF, né, na mesa de debate, dizendo que a seleção brasileira tinha que ter pelo menos 50% de jogadores que jogam aqui no Brasil, né? Quer dizer, é uma forma, vamos dizer, espontaneísta, vamos dizer assim, de querer defender o Brasil. Mas isso é uma coisa para torcedor, né? Não é uma coisa para quem é especialista. Por que hoje a nossa seleção tem mais jogadores que estão jogando no exterior? Porque o nível do futebol na Europa ele está, evidentemente, superior ao nível que se disputa aqui no Brasil. E acho que essa colocação ela diz respeito à sua primeira pergunta e o tema principal dessa nossa conversa, né? O nível que se joga lá, o nível que se joga aqui, né? Acho que tem a ver. Mas o que está acontecendo, né? Na mesma hora que a gente está aqui debatendo a necessidade de ter mais oportunidade para os jogadores que jogam no Brasil, a gente está criando, os próprios clubes tomam a atitude de liberar cada vez mais jogadores estrangeiros, né? Era 5, depois passou para 7, agora são 9. Veja que estrago isso faz para a formação de novos jovens atletas para o futebol brasileiro, né? Lito e Amalfi. Pensa bem, né? Se todo time usar dessa prerrogativa legal de ter 9 jogadores, você tem 2 vagas para jogador brasileiro, né? Veja a catástrofe que é isso. E os dirigentes tomam essas deliberações sem uma visão mais estrutural, de conjunto, né? Por isso que eu vejo a necessidade do que nós fomos discutir lá no Congresso Nacional, a necessidade de ter um plano nacional de desenvolvimento, de modernização do futebol, porque cada um fica lutando pelos seus interesses e ninguém pensando no conjunto mais saudável de desenvolvimento do nosso futebol, né? Essa ideia de 9 estrangeiros, eu sei que é uma questão mais econômica, às vezes trazer um jogador aqui dos países vizinhos é mais barato e às vezes você tem um jogador mais pronto até, né? Mas você está tirando espaço do jogador brasileiro, profissional e principalmente dos meninos da base, né? Onde que eles vão querer jogar? Já estão querendo jogar na Europa sem a gente fazer muito esforço, né? Imagina nesse cenário. E a gente não discute isso, né? Eu acho isso lamentável. Então, de minha parte, até encerrar, uma expressão que está sendo muito usada, um novo normal. O novo normal são jogadores
de até 40, 42 anos jogando em alto nível, não se arrastando, não como o Romário, que ficou se arrastando para bater pênalti para chegar no 10º gol. Esse vai ser o novo normal ou já é o novo normal? Vamos tentar, então, fechar essa questão, né? Evidentemente, a gente está tendo mais possibilidades de esticar a vida útil desses jogadores, mas em condições mais limitadas, né? Como o futebol hoje brasileiro, ele está, vamos dizer assim, num segundo patamar de alta competição global, vamos colocar em primeiro lá alguns países da Europa, né? O Brasil está numa segunda prateleira, né? Jogadores que não conseguem mais jogar nessa primeira prateleira, eles estão plenamente aptos para jogar nessa segunda prateleira, né? Então, eu acho que essa é a questão. E aí depende de todos esses fatores que a gente já teve a oportunidade, vocês me propiciaram a oportunidade de discorrer, né, com mais tempo, né, que o programa permite, né, para a gente justificar algumas questões, né? E aqui agora depende, esses jogadores que estão, vamos dizer assim, no plano físico-fisiológico, numa condição pouco aquém, eles podem render o seu máximo num nível um pouco menos exigente, né? Então, é isso que acontece. Agora, essa luta, né, para que a gente estique cada vez mais a vida útil dos atletas, vai depender desses fatores todos, né, da evolução da ciência, de um calendário mais humano, né, porque outra questão que eu gostaria de deixar aqui nessa oportunidade que vocês estão me dando, né, é que a questão de um calendário desumano como é no Brasil, ele provoca não só o problema das lesões, né, que é sempre citado, né, se calcula, né, o quanto cada time tem de jogador lesionado, mas ele causa uma série de outros problemas que diminui a própria capacidade de rendimento dos atletas, né? Eles provavelmente, claro, isso é individual, mas provavelmente eles vão render 20%, 30%, 40% a menos do que eles poderiam render se a gente tivesse um calendário mais saudável, né? Onde houvesse tempo não só para recuperação total, a gente sabe que os estudos, né, que existem hoje na fisiologia, né, vamos pensar que tem todos os aspectos mentais que podem superar essa visão da fisiologia, né? É que a gente tenha que ter um espaço mínimo de 3 dias, né, de 72 horas, para que haja uma recuperação total. Isso a gente tem que eliminar a possibilidade de treinar, concorda? Se ele precisa de 3 dias para recuperar, ele não vai treinar nesses 3 dias de forma semelhante ao que ele faz no jogo, né? Então, esse é uma questão. Então, essa segunda prateleira, muitas vezes, ela se justifica também porque nós não temos um calendário mais saudável que pudesse nos elevar ao nível e a gente poder jogar um futebol melhor do que a gente joga, né? Eu não sei se ficou clara ficou bastante questão, claro. Né? Ficou muito claro. Mestre, infelizmente, como o senhor já citou, nós temos aqui os limites de tempo, quer dizer, o nosso calendário também nos restringe muito. Mas eu queria agradecer muito a sua participação, na certeza de que todo mundo que assistiu ou vai assistir essa sua conferência vai aprender a ver melhor o futebol, não só brasileiro, o futebol holístico, o futebol como um todo. Muito obrigado pela sua participação. Não tenha dúvida que nós vamos voltar a lhe consultar, também querendo deixar as portas abertas aqui para o senhor, quando o senhor achar que tem alguma coisa para falar, para nos ensinar sobre esse mundo maravilhoso, mas também assustador do futebol atual. Mas muito, muito obrigado. Amalfi também, muito obrigado pela sua participação e me despeço na certeza de termos feito aqui um dos melhores programas da nossa série. Eu que agradeço, Lito, as palavras, o convite.
Amalfi, né? E estou à disposição, né? Esse é um tema que é paixão de vocês, eu sei disso, e é minha também. Então, qualquer momento não é fazer o convite, é convocar que a gente está à disposição. Obrigado. Muito obrigado, mestre. Até a próxima, então. Obrigado, professor. Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha.